Há momentos na narrativa bíblica em que o texto parece respirar fundo, como se segurasse uma verdade atrás de uma cortina fina, revelando apenas o suficiente para nos fazer perguntar o que se encontra no espaço não dito. Assim acontece com o período entre Adão e Noé. As Escrituras detalham com precisão os anos de vida de cada patriarca, indicações de nascimento e morte, e o curso geral da humanidade que se espalhava pela terra. No entanto, quando calculamos atentamente essas datas, surge um intervalo de aproximadamente 278 anos, um período que se estende como um corredor silencioso na história humana, sem descrições explícitas. Esse silêncio não é acaso nem falha narrativa. Ele é uma porta. Gênesis 5 funciona quase como um pergaminho genealógico sagrado, registrando quem gerou quem e com que idade. Quando analisamos seus números, percebemos que Adão ainda estava vivo durante grande parte da vida de homens, como Sete, Enos, Quenã, Mahalalel, Jared, Enoque, Metusalém e até parte da vida de Lameque, o pai de Noé. Isso significa que a humanidade não começou com relatos distantes e fragmentados. Pelo contrário, o primeiro homem, aquele que andou com Deus no jardim antes da queda, conviveu com gerações que, por sua vez, transmitiram esses testemunhos diretamente. Entretanto, apesar dessa proximidade histórica e testemunhal, a Bíblia não dedica longas descrições sobre como essas gerações viviam seu cotidiano, estruturavam sociedades ou enfrentavam sua relação com o Criador após serem expulsas do Éden. Esse silêncio é revelador, pois nos obriga a olhar para o que é enfatizado. O texto sagrado não está interessado em satisfazer curiosidades sobre cultura, linguagem ou hábitos. Ele se concentra no essencial: a condição espiritual do ser humano, sua relação com Deus e o lento, porém constante, distanciamento entre o Criador e a criatura. Os 278 anos entre Adão e Noé representam o desenvolvimento dessa distância. Se Adão carregava a lembrança do Éden como uma cicatriz viva, sua descendência carregava cada vez mais apenas o eco distante dessa lembrança. Com o passar das gerações, o mundo se tornava mais populoso, mas também mais esquecido de sua origem santa. A pureza inicial se diluía como luz se dispersa em névoa. Entretanto, o silêncio não significa ausência total de revelação. Há sinais. Temos, por exemplo, o contraste entre a linhagem de Sete e a descendência de Caim. Enquanto a descendência de Caim rapidamente se volta à violência, à construção de poder, armas, cidades e domínio, a linhagem de Sete recebe destaque por manter, ainda que tenuamente, a busca pelo nome do Senhor. Esse contraste cresce silenciosamente nesses anos ocultos. A Bíblia não descreve batalhas civis, nem conflitos de grande escala, mas o próprio texto diz que nesse período a maldade do homem se multiplicou sobre a terra. Tal multiplicação exige tempo, e os 278 anos formam esse território fértil para corrupção moral, degradação espiritual e esquecimento das raízes santas. Portanto, este intervalo não é um vazio histórico, mas um espaço de transformação. Ele guarda o lento desmoronar de uma memória sagrada e o começo da cultura da autossuficiência humana. Aqui se constrói o cenário que tornará necessário o chamado de Noé e, mais tarde, o dilúvio. O silêncio entre as linhas é o rumor crescente de algo inevitável. Quando o homem se esquece do Criador, o mundo inteiro sente o peso desse esquecimento. Imagine caminhar por uma aldeia antiga, onde os patriarcas ainda eram lembrados como vivos, e onde o nome de Adão não era apenas uma figura ancestral distante, mas alguém que muitos poderiam afirmar ter visto, ouvido ou até sentar-se perto para escutar histórias. Esse pensamento nos leva a perceber que os primeiros séculos da humanidade não eram marcados por esquecimento imediato,
mas por um tipo de memória viva que se transmitia através de conversas, cerimônias e ensinamentos familiares. Adão viveu 930 anos, e isso significa que sua presença atravessou o nascimento e a formação de vários descendentes que, por sua vez, se tornariam transmissores do que tinham ouvido dele sobre o jardim, a comunhão direta com Deus e o peso da desobediência que mudou o destino humano. Nesse período, o mundo era jovem, mas já conhecia a perda. A história do Éden não era apenas um relato religioso. Era lembrança pessoal, marcada na carne, no trabalho diário da terra árida, que já não respondia com a delicadeza original. Adão não contava sobre o Éden com orgulho. Ele contava com saudade. Contava como alguém que viu o paraíso e agora colhia cardos. A geração que cresceu ouvindo Adão recebia não apenas informação, mas um aviso. Não se afastem de Deus. A queda não era uma teoria, era a memória de quem viveu a ruptura. Esses ecos do Éden eram poderosos, mas também frágeis. Cada geração a mais representava um passo maior entre a lembrança viva da comunhão e o esquecimento crescente daquele passado perfeito. As famílias sabiam que o ser humano não havia sido criado para viver em separação, mas com o tempo a dor se normaliza, a ausência se torna rotina, e aquilo que antes era visto como advertência começa a ser visto apenas como história antiga. Assim, um declínio silencioso começou. Apesar disso, nem todos deixaram a memória morrer. A linhagem de Sete, destacada após o assassinato de Abel, conservou o culto e a reverência. Gênesis diz que, nos dias de Enos, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Isso indica que havia intenção, busca, disciplina espiritual. As reuniões para adorar não eram vazias, eram continuidade de uma herança. Por outro lado, a linhagem de Caim caminhava rumo a outro tipo de memória, a da independência, da autossuficiência, da construção de cidades em que Deus era dispensável. Nesse contraste, os ecos do Éden se transformaram em plano de fundo para uma sociedade em transformação. Alguns ainda ouviam Adão, ou aqueles que o ouviram, contarem sobre a voz de Deus caminhando no jardim ao entardecer. Outros achavam essa história distante, exagerada, talvez até inconveniente. Afinal, para construir poder e domínio sobre a terra, era mais fácil esquecer que havia um Criador que cobrava responsabilidade moral. O que torna esse período tão significativo é que ele revela o modo como a fé se sustenta ou se perde através de gerações. Não foi de um dia para o outro que a humanidade se afastou. Foi na repetição cotidiana de pequenas escolhas. Uma família que já não orava. Uma tradição cerimonial que foi abandonada. Uma criança que cresceu sem escutar com reverência as histórias dos primeiros dias. Assim, a memória do Éden enfraquecia. Mas enquanto esse esquecimento se espalhava, algo extraordinário acontecia à margem. O surgimento de homens que mantiveram viva a chama. Enoque, por exemplo, não apenas invocava o nome do Senhor, mas andou com ele. Em um mundo que começava a se acostumar com o distanciamento, havia ainda aqueles que buscavam o encontro. Esses foram os guardiões do eco. Eles mantiveram o sussurro do paraíso vivo, mesmo quando o resto do mundo começava a se acostumar com o exílio. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário aqui embaixo, com ideias para trazermos mais histórias como essa. Curta, compartilhe e comente. Isso nos ajuda a continuar revelando mistérios ocultos. Agora, vamos voltar para a nossa história. Ao longo daqueles séculos silenciosos, enquanto a memória do Éden se tornava cada vez mais distante, algo fundamental começava a se mover na alma humana. A terra se enchia de famílias, tribos e povoados, cada um seguindo seus próprios caminhos. A convivência entre as linhagens de Sete e Caim criava encontros inevitáveis.
comércio, alianças, casamentos, trocas culturais e conflitos. O mundo crescia em número, mas não crescia em reverência. E aos poucos, aquilo que havia começado como leve desatenção espiritual transformou-se em completo afastamento. O céu observava. A Bíblia descreve esse momento em palavras simples, porém profundas. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Não diz que surgiu de repente. Não diz que foi um único grande acontecimento. Foi uma multiplicação. Algo que se alastra, se repete, se reproduz. Pequenas decisões acumuladas ao longo do tempo transformaram o coração da humanidade em solo fértil para violência, arrogância e rebelião. O ser humano passou a agir como se o mundo fosse apenas seu, como se a presença divina fosse distante ou irrelevante. Havia agora dois modos de viver no mundo: o daqueles que ainda invocavam o nome do Senhor e o daqueles que mergulhavam cada vez mais fundo no orgulho e na autonomia. E como acontece em toda a sociedade, a influência dos que rejeitam a Deus também se expande. A linhagem de Caim desenvolveu instrumentos, armas, cidades, música, técnicas, estratégias e imponência. Avanços culturais não significavam, porém, avanço espiritual. A habilidade de construir não acompanhava a habilidade de obedecer. O coração do homem crescia em capacidade, mas encolhia em humildade. Nesse período, surgem as alianças distorcidas descritas em Gênesis 6. Homens poderosos, descritos como valentes da antiguidade, começaram a se tornar símbolos de força, conquista e domínio, e não de fé ou temor a Deus. A glória passou a ser algo buscado nos campos de batalha, nas terras conquistadas, nas histórias contadas em volta do fogo, na imponência de quem podia impor sua vontade sobre outros. O mundo se apaixonava pela força, não pela santidade. Enquanto isso, o céu observava. Não como mero espectador distante, mas como criador que encara a dor de ver sua obra se afastar de seu propósito. A frase "o Senhor viu" não é apenas uma descrição visual, é um registro moral. Deus não viu apenas ações, mas intenções, desejos interiores. O mundo não estava apenas se tornando violento, ele estava se tornando indiferente ao arrependimento. A memória do Éden sobrevivia, mas agora como mito para muitos, como história esmaecida. A voz que antes ecoava como advertência agora era ruído fraco no fundo da alma coletiva da humanidade. E quando o coração se acostuma com a ausência de Deus, ele preenche o vazio com qualquer coisa: poder, prazer, conquista, orgulho. Esses eram os novos deuses, apesar de não terem nome, altar ou templo. No entanto, mesmo nessa escuridão crescente, Deus não havia abandonado a humanidade. Ele aguardava, observava o desdobrar da história. A paciência divina não é passividade, é espaço dado para retorno. Mas o retorno não veio. A multiplicação da maldade seguiu crescendo como uma onda que não recua. E neste ponto crítico, surge o olhar divino que avalia não apenas a superfície, mas a raiz. Era continuamente mau todo o desígnio do pensamento de seu coração. Quando o coração se torna o campo da corrupção, tudo ao redor inevitavelmente se deteriora. Foi assim que o mundo antes do dilúvio se apresentou diante de Deus, não apenas corrompido por fora, mas desorientado por dentro. O céu observava e o momento da intervenção se aproximava. A história não seguiria incontrolável. Algo estava prestes a ser revelado. E dessa escuridão, uma chama solitária começaria a brilhar. Enquanto a humanidade se espalhava pela terra e a escuridão moral se intensificava, havia uma linhagem que seguia um caminho distinto. Não era marcada por grandeza militar, nem por cidades fortificadas, nem pelos relatos heróicos que se tornavam canções entre os povos. Era uma linhagem silenciosa, quase discreta aos olhos do mundo, mas profundamente significativa aos olhos de Deus.
era a linhagem de Sete, filho que nasceu para Adão e Eva após o sangue de Abel clamar da terra. Nele estava simbolizada a continuidade da esperança, uma lembrança de que Deus não havia desistido de sua criação. Sete não foi apenas um substituto biológico, ele foi o início de uma memória preservada. Seu filho, Enos, representa o marco onde os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Esse detalhe é decisivo. A fé não era apenas um conceito herdado, mas algo praticado, buscado, mantido. Naquele contexto, invocar o nome do Senhor não significava apenas pronunciar palavras religiosas, mas reconhecer a soberania divina, submeter o coração, recordar o Éden e manter viva a esperança da promessa feita após a queda, de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. À medida que os séculos avançavam, a diferença entre essa linhagem e a descendência de Caim tornava-se cada vez mais evidente. Enquanto os descendentes de Caim construíam ambientes de poder e exaltação humana, os descendentes de Sete construíam um tipo diferente de legado, o da fé transmitida de pai para filho. Não havia pompas, nem conquistas territoriais grandiosas, mas havia memória. E a memória é um solo fértil, onde a promessa de Deus pode se manter viva, mesmo quando o resto do mundo esquece. Nesse caminho, aparece uma figura central, Enoque. Sua vida destaca-se como um raio de luz cortando a sombra crescente da época. Ele não apenas adorou, mas andou com Deus. Essa expressão carrega profundidade espiritual. Não implica apenas prática litúrgica, mas intimidade, caminhada diária, compromisso, escuta e resposta. Em meio a um mundo em decadência, havia um homem que não apenas lembrava o Éden. Ele buscava a presença de Deus como alguém que ainda sabia que o propósito da humanidade era caminhar junto ao Criador. A narrativa bíblica diz que Enoque já não estava, porque Deus o tomou para si. Não há descrição de doença, velhice, tragédia ou despedida. É como se Deus tivesse visto naquele homem algo tão alinhado com o céu que, ao invés de deixá-lo atravessar pela morte, simplesmente o trouxe para perto. A vida de Enoque se torna testemunho silencioso de que, mesmo em um mundo de corrupção crescente, a comunhão ainda era possível. Mas a luz de Enoque não impediu que a escuridão continuasse a se espalhar. Após sua partida, o mundo seguiu sua espiral descendente. Ainda assim, sua história se tornou semente. Semente para Metusalém, que carregaria sua herança. Semente para Lameque, seu neto, que apesar de viver em tempos de profunda degradação, ainda esperava pela intervenção divina. E é desse mesmo Lameque que nasce Noé, a figura que se tornaria o ponto de inflexão entre dois mundos. A linhagem de Sete, portanto, não representa perfeição, mas perseverança. Representa o esforço de manter a chama acesa quando o vento tenta apagá-la. Representa a fidelidade que atravessa as gerações. A promessa não se perdeu porque houve quem a guardasse. Como uma pequena chama protegida entre as mãos, mesmo quando a noite parecia interminável, a lembrança da presença de Deus continuou viva. E dessa chama nasceria aquele que anunciaria um novo começo. Quando a escuridão parecia definitiva e a memória do Éden quase apagada da consciência humana, nasce uma criança cujo nome carregava um significado inesperado. Noé, que significa descanso ou consolo. Em um mundo dominado pela violência e pelo orgulho, esse nome soava como uma contradição, como se alguém tivesse acendido uma lamparina em meio à tempestade. Lameque, seu pai, ao lhe dar o nome, expressou uma esperança antiga e sagrada. Este nos consolará do nosso trabalho e da fadiga de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. As palavras de Lameque não eram um simples desejo paterno. Eram uma memória da promessa, uma chama preservada através de gerações que se recusaram a esquecer.
Noé nasceu em um tempo em que o mundo havia se deteriorado, não apenas por fora, mas por dentro. A maldade não era somente violência visível. Era a indiferença silenciosa, o abandono da fé, o orgulho disfarçado de sabedoria, o desprezo pelo Criador. Deus viu não apenas atos corruptos, mas corações endurecidos. E quando o coração humano se afasta completamente de Deus, a criação também sofre. O mundo inteiro parecia respirar uma atmosfera pesada, onde a justiça era a exceção e a bondade quase inexistia. Mas Noé cresceu entre histórias. Ele ouviu sobre Enoque, aquele que andou com Deus e não experimentou a morte. Ele ouviu sobre Sete, Enos, Mahalalel, Jared, Metusalém. Ele ouviu sobre Adão, não como mito distante, mas como alguém que havia vivido tempo suficiente para mostrar ao mundo o que era perder a presença direta do Criador. Noé foi educado em uma casa onde a fé não era uma formalidade, mas um legado. Enquanto o mundo se fortalecia em poder, a família de Noé se fortalecia na memória e na obediência. É por isso que a Bíblia declara sobre ele algo que não foi dito de nenhum outro em sua época. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essas palavras são a ponte entre passado e futuro. Ele não apenas acreditava em Deus, ele vivia alinhado ao caráter divino. Em meio a uma geração que havia mergulhado na corrupção, Noé escolheu outro caminho. Não houve sorte nisso, houve decisão. E é nesse contexto que Deus fala. Quando o mundo já estava saturado de violência, o Criador se revela a Noé com uma mensagem que uniria julgamento e graça. O anúncio do dilúvio não foi apenas o anúncio da destruição, mas também de um recomeço. Noé não recebeu uma missão pequena. Ele recebeu a tarefa de construir algo nunca antes visto, uma arca que atravessaria o fim de um mundo e a aurora de outro. A arca não era apenas uma embarcação, era uma declaração de fé erguida em madeira. A cada tábua encaixada, Noé pregava uma mensagem para a sua geração, não com discursos eloquentes, mas com obediência silenciosa. Cada martelada era um chamado ao arrependimento. Cada detalhe arquitetônico era um testemunho de que Deus ainda falava e aguardava resposta. Noé se tornou construtor não apenas de uma estrutura, mas de uma linha de continuidade espiritual entre o que existia e o que viria a existir. Enquanto a humanidade ria, ignorava ou desprezava, Noé continuava. A arca cresceu com o tempo, assim como o abismo moral entre ele e o mundo ao seu redor. Quando enfim a chuva veio, chuva que o mundo nunca tinha visto, Noé não estava surpreendido. Ele estava preparado. A fidelidade que havia sido preservada por séculos agora encontrava seu propósito visível. Noé não foi apenas o construtor da arca. Ele foi o guardião da promessa, o elo entre o Éden distante e a esperança futura. Seu nascimento não marcou apenas uma vida. Marcou um novo capítulo da história humana, onde Deus não recomeça por acaso, mas através daqueles que escolhem andar com Ele, mesmo quando o mundo inteiro caminha na direção oposta. E assim, chegamos ao fim de mais uma história. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like e comente suas ideias para que possamos trazer ainda mais mistérios. Até a próxima!